Sejam bem-vindos aí à sequência de lives que o Corecon de São Paulo tem produzido. A gente está comemorando o Dia do Economista, agora em agosto, portanto, a gente está tendo a honra de falar com vários conselheiros, vários economistas. Hoje, em especial, a gente tem dois craques aqui, que é o meu querido professor Gilson Garofalo. Aliás, eu já falo para você assim, se eu falar alguma bobagem aqui, é culpa dele que me deu aula, tá? Então, já me isento da culpa. E a queridíssima e outra craque, a Fernanda Della Rosa. A ideia, eu vou apresentar cada um deles, a ideia é que cada um fale 20 minutos e a gente abra para perguntas, bata um papo e aí as considerações finais. Começando aqui pela Fernanda. A Fernanda dispensa apresentações, graduada pela São Judas Tadeu, com doutorado pela FAAP, e tem, nos últimos anos, trabalhado no ramo da consultoria com a Della Rosa Consultoria. Seja bem-vindo, uma honra ter você aqui. Eu acho que a gente vai poder aprender muito aí com a Fernanda, exatamente como que são as opções de carreira, né, em particular essa carreira de consultor, num momento complicado, né, Fernanda? Num momento que a gente está com o mercado de trabalho difícil Bem e difícil. muita gente pensando na possibilidade de consultoria, e a Fernanda vai dar todas as dicas de como a gente ficar milionário É, na profissão. não é bem assim, mas eu vou tentar. Juro que eu Tá farei o bom. melhor. Bom, o professor Gilson também dispensa apresentações, além de ser meu professor querido. Ele é mestre e doutor pela USP, fez também o mestrado em Vanderbilt, doutorado na Universidade de Boston, teve uma passagem em Turim. Enfim, uma longa. Se eu for ficar falando aqui o currículo do professor Gilson, a gente encerra o debate hoje. E, professor, Com certeza. muito bom tê-lo conosco. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar com todos vocês. Eu pedi Professor para Gilson. o professor Gilson, ele vai falar um pouco para a gente sobre. Bom, primeiro a gente acha que vale a pena sempre falar um pouco da carreira do professor, né? Esse eu acho que é um exemplo para todos nós, mas falar quais são as áreas de atuação, formação do economista, falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Então é essa a ideia. Então eu vou começar com a Fernanda. Fernanda, você é filha de italiano, então você tem que falar pouco, tá? Não pode Isso exagerar. é que é. Eu juro que eu E tentarei, mas você o tem tempo é 20, pouco. você tem 20 minutos, são 18h11. Quando for Ok. 18h31, eu vou ser outro italiano cruel aqui, vou te interromper. Hum, Aí eu passo para o então, 18 professor, e 11 até 18 e 31. Ok. aí eu passo para o professor, a gente bate um papo, faz perguntas, enfim, vamos lá. A bola está contigo, Fernanda. Obrigada, Padovani. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite em especial ao professor Gilson, que é uma pessoa que eu quero muito bem. Trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele. Foi E eu que tive com você. fizemos um grupo legal, né? Naquela época, e, enfim, sempre gratificante. A gente sempre aprende. E, aliás, estar num grupo como esse é maravilhoso. É um aprendizado a todo momento. Bom, eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha carreira de consultora, de consultoria, né? Na profissão que eu escolhi. Porque é tão difícil, às vezes as pessoas escolhem uma profissão, mas não conseguem permanecer na profissão. Isso tem um lado bom e tem um outro lado, que a pessoa tem que buscar a identidade com o que ela faz. Mas, graças a Deus, desde que eu entrei na economia, né, que eu me formei, eu pude ficar nessa área, mas não imaginava que ia trabalhar em consultoria. Eu comecei a trabalhar no Grupo Ultra, na Ultragaz, foi uma grande escola, e como CLT. Então, eu vivi também aquela fase de CLT durante muitos anos, né? E lá eu trabalhei muito com a parte de fluxo de caixa, planejamento financeiro, e fui aprendendo bastante sobre tudo da parte de planejamento estratégico e tudo mais. E depois eu passei para a FEComércio como economista e como assessora econômica, e também foram 25 anos na FEComércio, né? Foi bastante tempo, uma história, né? E lá eu fui, então, economista, cheguei a ser a diretora do Departamento de Economia, e então houve um processo onde houve uma terceirização de todos os assessores, e de repente eu estava consultora, né? Foi uma coisa assim, fruto do momento, né? Mas eu sempre tinha assim esse desejo, começou a nascer esse desejo, e que me atrai muito na consultoria, que é o seguinte,
é fascinante, né? Eu acho que a consultoria, você poder levar soluções para as empresas que estão precisando de, enfim, de uma solução para o seu dia a dia, é muito bom, é muito gratificante. Mas consultoria tem os seus poréns, né? E para que dê certo isso, porque eu vejo com um ótimo caminho também para o economista, o nosso momento está muito diferente, né? Nós estamos num momento onde há um grande número de desempregados. E eu vejo assim que, para a consultoria, ela depende das empresas. E as empresas estão precisando muito de ajuda para refazer a sua história, né? A gente vê assim muitas empresas fechando. Então, muitas coisas que as empresas não fizeram, vamos dizer assim, de lição de casa na estruturação do seu negócio, agora pesa, porque nos deparamos com a pandemia. Quem esperava? Quem que tinha estratégia para isso? Ninguém. Bom, e aí as empresas precisam olhar para dentro, elas precisam ver o que está acontecendo, onde estão os gastos, como está sendo a formação de preço do seu produto ou serviço, como diversificar, enfim, como sobreviver. E tudo isso tem um toque de economia, um toque econômico para se estudar e verificar o que pode ser feito. Muitas empresas em recuperação judicial. Então, eu vejo que esse momento é muito bom para o economista, porque que quer atuar na consultoria. Porque a consultoria é aquele remedinho específico, tá? Então, vamos lá, tem um problema, mas o consultor tem que encontrar para aquela empresa aquela solução. E isso a gente não faz sozinho, a gente faz em conjunto, né, com a empresa, com os executivos, com as pessoas de dentro da empresa, para identificar onde é que estão os maiores problemas. E eu queria falar um pouco desse mercado de consultoria para o economista. Nós estamos no mês do economista, estamos festejando a data através dessas palestras organizadas aqui pelo Corecon Sindecom. E assim, eu queria dizer o seguinte, o economista, como consultor, ele pode atuar em vários segmentos. No meu caso, eu segui pela área econômico-financeira, atuando basicamente na gestão empresarial, a gestão financeira, a gestão estratégica, organizacional, e também me especializei em remuneração estratégica, a partir do momento que eu lancei o meu livro, no ano de 2000, e comecei a trabalhar através da minha consultoria, que é a Della Rosa Consultores. Eu comecei a trabalhar em projetos de remuneração estratégica. Mas remuneração é RH? Sim, o RH é responsável pelo projeto, mas quando você fala em estratégia, você envolve toda a empresa. Então, encontrar metas para essa empresa, encontrar, olhar economicamente cada um dos setores dessa empresa, depois de olhá-los em conjunto. Então, isso tudo passa pelo olhar do economista. E também outros segmentos em que ele pode atuar como consultor, né? Tanto em trabalhos voltados para a parte financeira, de educação financeira, né? A consultoria direta a empresas, muito importante. E a gente vê assim que, dada a dificuldade do momento, a educação financeira é super importante, porque já era importante, né? Só que como a gente não tinha vivido um drama como esse, aí que a gente começa a rever os nossos valores. E junto com a pandemia, vem muitas outras tendências. Por exemplo, o consultor econômico, ou qualquer consultor da área administrativa também, as empresas tinham uma certa resistência na sua contratação, os chamados PJs, né? Até pela própria legislação, que criava um certo risco de processos, de integralização de salário e tal. Isso já não tem mais, as coisas estão muito bem definidas, o que é um PJ, como ele pode trabalhar na sua empresa. Para uma empresa, é muito importante ter alguém com uma especialidade. Então, de uns tempos para cá, isso começou a ser muito requisitado pelas empresas. Não importa o porte, tá? Nós temos consultorias que trabalham só com grandes empresas, outras
todos os níveis de empresas, mas o importante é que ele leve uma solução que se encaixe naquela empresa. Então, a empresa enxergou que é muito mais viável, no momento em que você tem um problema localizado, chamar um consultor que vai te ajudar naquele ponto, né? Do que tentar resolver em casa sozinho. Porque uma outra coisa legal do consultor é que, como a gente passa por várias empresas, vai aumentando a nossa visão. Cada cliente, cada empresa é de um jeito. Então, você vai agregando aquele conhecimento e quando está novamente na frente de uma empresa, é fácil de tentar juntar tudo isso e oferecer o melhor da sua experiência. Agora, nem todo mundo pode ter a atração pela consultoria. Por quê? Porque a consultoria, ela exige um pouco mais do que o conhecimento técnico, tá? Então, por exemplo, o economista, ele tem a formação técnica e é muito importante quando se decide ser um economista, é que se tenha certeza dessa parte técnica, porque é uma responsabilidade enorme você entrar numa empresa e mudar um procedimento, instalar um novo projeto. Então, isso tudo tem que estar bem alinhado com os princípios técnicos, né? Os princípios da economia e tudo mais. Então, o que eu vejo? É importante que ele esteja seguro do que está levando. Mas muitas vezes a gente entra num projeto e você não tem todas as informações, porque às vezes extrapola a nossa especialidade. Então, é muito comum a gente dividir um projeto com outro profissional que complemente a nossa visão. A economia, ela é multidisciplinar, né? O olhar dela, porque ela tá sendo, como se diz, a gente tem que olhar com diversas tendências, né? O economista, ele trabalha, mas ele tem que estar amparado na lei, na legislação, na contabilidade, até mesmo nos recursos humanos, nas tendências. Então, qualquer coisa que a gente vai alterar numa empresa precisa ter esse leque, né? Então, é muito comum a gente trabalhar com parceiros que têm uma especialidade. E não arriscar, né? Acho que o que a gente tem para oferecer de melhor é aquilo que a gente sabe fazer. E buscar aprender sempre. Porque o consultor, ele tem por dever buscar esse aprendizado, porque as empresas estão mudando em mudança constante. Então, se ele não buscar o aprendizado, ele fica para trás, né? Não acaba não podendo acompanhar essa evolução. Então, eu dizia, né? Nem todo mundo tem quais são as habilidades necessárias, né? Acho que essa é a pergunta. Quais são as habilidades necessárias para ser um consultor? Bom, primeiro o aspecto técnico, como eu já disse, né? Está preparado para isso, estudar, continuar estudando. Mas também, quando ele é um consultor independente, ele é um empreendedor, né? Está empreendendo na sua atividade profissional. Então, isso não pode ser também às escuras, porque aí envolve o seu nome profissional, envolve tantas coisas. E aí ele tem que pensar um pouco como empreendedor e se cercar de outras ciências também. Por exemplo, a minha formação é em economia e eu fiz pós-graduação em administração. Isso me ajudou a enxergar maior o ambiente que eu gostaria de trabalhar. E também o marketing, que eu fiz algumas especializações na área de marketing, que são fundamentais. Porque quando você vai conversar com um cliente que te contratou, é preciso tomar uma série de cautelas, posicionamentos, equilíbrio, confiança, e tudo isso é a imagem que você passa como um profissional. Acho que em toda profissão, né? Mas quando você está adentrando no ambiente empresarial, isso é muito visto. O seu posicionamento, a sua postura, os seus valores, a sua índole, tudo isso é olhado, porque você tem que passar essa confiança, e assim você vai construindo o seu nome no mercado, e a coisa vai crescendo, né? As pessoas vão passando a conhecer, fui convidada para fazer muitas palestras, nem sei quantas, assim, treinamentos, cursos, e tudo isso dentro da minha carreira.
o que me foi assim, muito gratificante. E talvez alguém perguntaria, e qual o produto que eu vou desenvolver? Isso é muito pessoal. Eu não imaginei que eu trabalharia com algumas das coisas que eu trabalho hoje. A sua própria carreira vai mostrando o que você gosta, o que é mais atrativo, como você se sente. Então, para o economista que pretende ser um consultor, se informe sobre como ser um consultor, os aspectos, crie metodologias, isso é muito importante. Eu não posso entrar numa empresa para implantar um projeto sem a metodologia. Então, é profissionalizar o seu conhecimento e levar algo que vai trazer benefícios para as empresas. Então, essa confiança é muito importante. Também existe o consultor de investimentos, que é uma área muito legal também, muito importante, que atua junto a corretoras, ele tem que ter todo um preparo. Então, são vários tipos de consultoria, inclusive para pessoas físicas, porque mudou o perfil, né? As pessoas físicas, elas estavam focadas na poupança, naquela aplicação estável, e agora não, as pessoas estão enxergando que o caminho é outro, e que esse caminho oscila. Se ontem o mercado acionário estava mais importante, hoje nós temos uma ascensão uma tendência, né, com o aumento da inflação, de aplicações em renda fixa. Então, para a pessoa não se perder nisso, ela conta com um assessor de investimento, ela chama, conversa e vai assim se orientando. Então, o economista é fundamental para que as coisas deem certo, sob o ponto de vista econômico, tanto nas empresas como nas famílias, nas pessoas físicas, e eu vejo que isso só tende a crescer. Eu acho que é algo que já está agregado ao cenário que nós temos de comportamental da empresa, né? Eu trabalhei em várias empresas como PJ, implantando os projetos, e posso dizer que as empresas incorporaram essa visão do consultor, tanto no acolhimento como nas responsabilidades que são atribuídas a esse consultor. E, de repente, você está ali no meio de todos os outros funcionários que são CLT, que estão trabalhando em equipe, porque você trouxe uma especialidade. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Tem muitas outras coisas para se dizer sobre isso, mas acho que o essencial recapitulando, né? Escolher um trabalho com aquilo que você tem maior afinidade, você gosta de realizar, você vai transmitir toda essa facilidade de lidar com esse tema, né? E cuidar da sua formação como consultor, que engloba tudo o que eu já falei, né? Preparo, a metodologia, equilíbrio para as negociações, né? Que é o famoso equilíbrio emocional, porque de repente você está na frente de um cliente e surge um problema, então você tem que ter esse equilíbrio, é muito importante, senão você perde o cliente. Enfim, se preparar como um consultor, juntar o aspecto técnico com o aspecto de formação do economista como consultor. E aí a tendência é ter sucesso, lembrando também mais uma pitadinha, que é o network. Network é fundamental. A partir daí, as pessoas passam a te conhecer, a te sugerir o seu trabalho para algumas empresas. Então, toda profissão é importante, tá? Mas quando você está trabalhando de forma independente, com uma consultoria, ou dentro de uma consultoria também, né, maior, isso é fundamental para que você possa crescer nessa profissão. E eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de ser economista, amo ser economista e recomendo. Recomendo a quem está pensando agora escolher uma profissão, explorar. O professor Gilson vai mostrar agora assim, qual é o campo enorme do economista. Muita gente pensa que é só ligado a números, tal. É preciso? Sim, nós precisamos ter essa familiaridade com os números. Mas ela pode adentrar em tantos aspectos de trabalho que é apaixonante.
Então, eu não sei se eu já dei o meu tempo aqui, creio que falta 2 minutinhos, e dizer que precisa se avaliar, assim, se planejar. Isso que é importante, você se planejar. Para passar essa imagem que você quer imprimir como profissional, como um consultor econômico, para poder ganhar mais mercado. Então, se informe sobre isso e sobre outras tantas profissões que o economista pode passar a exercer de forma técnica, enfim, aplicando seu conhecimento e crescendo na profissão. Eu quero agradecer mais uma vez ao Corecon e ao Sindecom por essa oportunidade, dizer que estou muito contente de estar participando hoje dessa live. Legal, Fernanda. Bom, 2 minutos, hein? Você foi econômica, você foi economista. Não, a gente se conheceu na FEComércio, a gente conhece o teu trabalho e assim, tem muita pergunta que eu já recebi. Eu acho que eu tenho vontade de explorar bastante aqui tua experiência, que é muito rica, mas eu vou guardar para o nosso debate. Eu vou passar agora a bola para o professor Gilson Garófalo, e que eu acho que, no fundo, um pouco o professor vai complementar essa visão, né? Afinal de contas, são tantas possibilidades para o economista, onde mais a gente pode atuar, né? É verdade. Professor, uma honra tê-lo aqui. O senhor está com a bola agora. Boa noite a todos. Eu fico gratificado de estar participando dessa live, que faz parte das comemorações do mês do economista, atividade essa que está sendo levada adiante tanto pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo como pelo Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Particularmente, eu gostaria de saudar o Pedro Afonso Gomes. Aqueles que não o conhecem ainda, fiquem sabendo que ele é o baluarte da profissão. Ninguém entende tanto da profissão e dos detalhes dessa profissão como o Pedro Afonso. É uma pessoa que eu comecei a admirar a questão de uns 10 anos, 12 anos, e que tem sido um referencial. Fico também satisfeito de estar com a Fernanda, com a qual eu trabalhei, fui subordinado dela na FEComércio, e com o Padovani, que foi meu ex-aluno. E gostaria também de saudar e eu fazendo, também saúdo todos os demais, mas particularmente o Vicente Paulo Oliveira, que foi meu colega de turma, certo? E a gente manteve todo esse relacionamento e continua ainda dentro da mesma linha. Mas a Fernanda, ela foi muito feliz na apresentação dela, em algumas aberturas que realmente existem para o economista, e eu, inclusive, vou aproveitar um pouco também do que ela apresentou para também fazer a minha fala aqui. E eu começo, vocês vejam, quer dizer, por acaso, logo de início, eu peguei um texto do Pedro Afonso. E o Pedro Afonso começou esse texto dizendo, bom, se você vai ao médico, para que a receita seja aviada, ele tem que ter o CRM, o Registro do Conselho Regional de Medicina. Se o engenheiro faz uma planta, ele também tem que firmar com o registro dele no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. E vai daí para frente. E a mesma coisa acontece conosco, economistas. Quer dizer, as nossas atividades, elas também são regulamentadas e o foram a partir do decreto 31794 de 1952, que justamente regulamentou a profissão de economista, que em lei ela foi assinada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 13 de agosto de 1951. Então, a Lei 1411. E nessa regulamentação foi colocado explicitamente que as atividades são prerrogativas do economista
e, inclusive, o decreto faz alusão que são considerados como economistas aqueles que estão registrados no Conselho Regional de Economia, que é o órgão regulador e fiscalizador da profissão. Para ser registrado, tem que ter ser bacharel em ciências econômicas ou, então, ter o diploma de economista como tal. Evidentemente que situações outras, como o indivíduo que faz uma pós-graduação em economia, uma especialização, não é facultado a ele o registro na qualidade de economista. E, aproveitando, então, um pouco do que a Fernanda falou, a gente poderia listar as atividades que realmente cabem ao economista. Quer dizer, o cenário de trabalho, o mercado de trabalho para o economista, eu diria que é um cenário promissor. Eu não vou detalhar mais de 40 possibilidades que o Pedro Afonso fez em um artigo que ele escreveu e em uma palestra também que ele apresentou. Mas vou colocar em grandes campos, quer dizer, aonde que nós, como economistas, teríamos essa condição de fazê-lo. E é lógico que sempre se começa pelo setor público, quer dizer, que é um setor muito procurado pelos economistas, a gente sabe bem disso, quer dizer, e aonde o profissional, então, ele atua em questões macroeconômicas, quer dizer, questões da inflação, que hoje está aí na ordem do dia, quer dizer, a discussão de quanto será a inflação esse ano e assim por diante, na parte do orçamento público, na parte do balanço de pagamentos e assim por diante. Quer dizer, nesse contexto, quer dizer, o economista ele trabalha, então, com dados estatísticos e previsão de cenários econômicos. Então, esse seria um primeiro campo normalmente procurado pelos profissionais da área. Mas também há uma abertura, e colocado muito bem pela Fernanda, no setor primário. Quer dizer, dada a formação generalista do economista, ele tem a possibilidade de atuar em questões microeconômicas, quer dizer, como planejamento financeiro, formação de custos e preços, estudos setoriais, objetivando exatamente a questão da competitividade por parte dessas empresas. Inclusive, quer dizer, na parte de localização de empreendimentos, quer dizer, quando se decide pela implantação de um shopping, por exemplo, em uma determinada região, o economista está lá pronto para fazer toda a viabilidade econômica desse empreendimento. E vai daí para frente, quer dizer, qualquer empreendimento industrial, a parte de estudo de mercado e assim por diante. O outro campo de atuação do economista é a consultoria. Então, ele, nesse caso, e é o caso da Fernanda, quer dizer, normalmente se atua como autônomo ou mesmo como empresa, e ela tem a empresa de consultoria dela, e aí o economista ele vai lançando diagnósticos, ele vai lançando cálculos ou análises específicas, a fim de propor um plano estratégico de gestão ou um plano específico de viabilidade econômica. Outro campo que às vezes as pessoas esquecem é o campo do comércio exterior também. Nas minhas andanças pelo exterior, eu inclusive encontrei ex-alunos atuando em repartições diplomáticas do Brasil no exterior. E fiquei muito gratificado por isso. Quer dizer, ninguém melhor do que o economista, diria eu, para analisar as alternativas rentáveis de negócios internacionais, inclusive no desenvolvimento de novos mercados. Quer dizer, quantas não foram as missões capitaneadas por economistas, inclusive aí
levadas adiante pelo próprio, ou lideradas, melhor dizendo, pelo Conselho Regional de Economia, que nós empreendemos pelo exterior dentro desse objetivo. E certamente a professora Nancy, que aí está, ela comprova isso daí, quer dizer, em todas essas missões da qual a gente teve a felicidade de participar. Também nas entidades de classe, quer dizer, está aí a Fernanda, que atuou lá na Federação do Comércio, eu também, certo? Sempre aonde se busca, então, a defesa de benefícios setoriais, quer dizer, então, é a atuação que os economistas têm dentro das federações ou dentro das associações ou mesmo dentro dos sindicatos. Então, é a atuação dentro de entidades de classe que muitas vezes é esquecida também, pelo menos pelos hoje que se diplomam dentro das faculdades. Área de pesquisa. Área de pesquisa nem precisa dizer, quer dizer, os institutos de pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, o IBGE, o DIEESE, ou mesmo o Instituto de Pesquisas Econômicas, eles, os economistas, essas instituições, eles orientam muitas das atividades que são, ou que podem ser levadas adiante por empresas e, inclusive, auxiliam na tomada de decisões. É um ramo muito fértil esse de atuação nas entidades de classe, onde se trabalha, então, com análises socioeconômicas, análises políticas, demográficas e outras. Quer dizer, o economista, no fundo, ele tem que também ter uma formação eclética. Quer dizer, não basta hoje ela ficar restrita exclusivamente a uma área. Organismos internacionais. Quantos economistas que a gente conhece que não se candidataram à carreira diplomática através do Instituto Rio Branco, lá do Ministério das Relações Exteriores? Quer dizer, e hoje em dia, com essa tendência de agrupamento dos países em blocos, tem-se um imenso campo de trabalho para o economista, quer dizer, ou seja, a defesa dos acordos internacionais, ou mesmo os acordos comerciais e o desenvolvimento de novas oportunidades. Nós estamos vivendo aí hoje esse confronto da associação, digamos assim, do Mercosul com a União Europeia, que nunca se chega a um finalmente, e mesmo em outros empreendimentos aí do governo. Nos meios de comunicação, muita gente esquece, mas hoje a mídia praticamente é feita pelos economistas, quer dizer, os jornais, as revistas, as emissoras de televisão e de rádio, elas necessitam efetivamente de profissionais atualizados e que acompanhem e saibam interpretar todos os acontecimentos que têm curso dentro da conjuntura, tanto no país como no mundo, né? E o papel do economista aí é justamente de traduzir numa linguagem simples para que a população, em geral, possa entender todos os fatos que ocorrem. Caso contrário, quer dizer, a situação fica muito complicada, quer dizer, ninguém entende. Aliás, uma das definições que uma vez eu obtive de um aluno, quando eu tentei que ele definisse economia, ele me disse, olha, economia é tudo aquilo que se fala numa forma que ninguém entende, certo? Quer dizer, hoje na imprensa escrita, falada, televisionada, a gente tem que ter realmente essa prerrogativa de saber interpretar devidamente os fatos. Bolsas, bancos de investimentos, enfim, quer dizer, no mercado financeiro,
é uma situação, hoje, a mais procurada, digamos assim, pelo diplomado em economia. É uma área de atuação em que há necessidade de ser profissional, no sentido estrito da palavra, que ele conheça realmente o mercado financeiro, que ele conheça as operações de captação, que ele conheça as questões de aplicação, seja em ações, em títulos, e também em termos dos valores nas sociedades corretoras e distribuidoras. E vejam só, aí, hoje em dia, então, nem se fala, porque com a chegada das fintechs, que são, na realidade, tecnologia financeira associada com a startups, então, a gente vê que hoje o economista tem que salvar, quer dizer, com a criação dessas moedas digitais, com a criação dos bancos digitais, que estão num crescente aí enorme pelas facilidades que eles oferecem à clientela, é um campo também bastante profícuo para a atuação do economista. Além disso, quer dizer, a gente não pode esquecer também a atuação desse economista, e eu deixei de propósito quase que finalmente, que é a atuação na docência. Quer dizer, então, a atuação nos cursos de economia, nas universidades, nos centros universitários, nas faculdades, certo? Então, esse é um campo também que, mais até, eu diria hoje, procurado pelas economistas, quer dizer, aquelas do sexo feminino, pela flexibilidade do horário e assim por diante. Nós não podemos esquecer também a atuação dos economistas nas fundações, principalmente aquelas filantrópicas e assim por diante, a atuação do economista como profissional liberal e assim por diante. E gostaria, inclusive, de finalizar dizendo, quer dizer, como é que está o futuro dessa profissão do economista? É um futuro promissor. Os estudos de sustentabilidade, os estudos do meio ambiente, toda a parte que hoje envolve essa tecnologia, a parte de saúde, a parte da participação também nas organizações não governamentais, e assim por diante, quer dizer, são campos promissores para a atividade economista. Infelizmente, quer dizer, o que a gente nota a nível das nossas escolas é que os economistas estão pensando que somente existe a área financeira, mas vocês veem que o campo de atuação é um campo bastante aberto e bastante promissor, quer dizer, é uma atividade que eu diria, eu me empolguei desde o início, quer dizer, praticamente cresci nessa atividade desde a época do milagre econômico e que me sinto realmente realizado, mesmo porque, no meu caso específico, eu levei a atividade acadêmica juntamente com a atividade profissional. E hoje ainda continuo atuando dos dois lados e participando, inclusive, das entidades de classe, como temos aqui vários conselheiros do Conselho Regional de Economia e outros também do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. E gostaria também de convidar a todos que, no próximo mês de setembro, nos dias 8, 9 e 10, nós estaremos realizando um Congresso Brasileiro de Economia aqui em São Paulo. Infelizmente, vai ser um congresso de natureza virtual, em função do momento que a gente vive, mas que a esquematização desse congresso promete muito. E nós teremos pessoas de escola fazendo apresentações, trabalhos científicos sendo também amplamente divulgados, e, enfim, quer dizer, é uma oportunidade que a organização, através, inclusive, do Conselho Federal de Economia, está oferecendo
a todos os profissionais aqui de economia. Aqui no nosso estado, eu sou também o condutor da Comissão de Educação do Corecon. Eu gostaria de lembrar que no nosso estado, estado de São Paulo, nós temos 30 instituições ainda nas quais o curso de economia ainda é levado adiante. Essa minha apresentação, eu agradeço e parabenizo o Conselho de Economia e o sindicato por ter levado e estar levando adiante todas essas lives durante esse mês de agosto. Foi algo também pioneiro, que até então não merecia a atenção que está merecendo. E, como eu disse a vocês, quer dizer, o sistema virtual ele tem algumas vantagens, quer dizer, isso acaba abrangendo o Brasil todo. E aqui mesmo, nas pessoas que estão presentes, eu vejo algumas até de outros estados do Brasil, do Pará, temos aqui gente do Pará, temos do Paraná também, e assim por diante. Muito obrigado. Olha, deixa eu fazer um comentário aqui, depois de ter visto essas duas palestras, que eu acho que talvez vocês faltaram comentar o seguinte: uma das características do economista é a disciplina, porque vocês foram impecavelmente pontuais e facilitou muito a minha vida aqui. Mas, Fernanda, tem várias perguntas chegando aqui, eu acho que foi muito interessante. Deixa eu começar com a Fernanda, depois eu passo uma para o professor, a gente vai alternando. Começar com a Fernanda é o seguinte: Fernanda, você falou muito da atividade como consultora, você tem uma experiência rica na área. Agora, eu senti falta de você falar um pouco como que você divulga esse trabalho, né? Você tem isso, no caso da Della Rosa Consultores Associados, como é que você divulga a empresa, qual que é esse trabalho de marketing? E isso, vendo um pouco a tua experiência, me chama a atenção duas coisas, né? Que a primeira é que você estudou marketing, você é pós-graduado em marketing, e você tem um livro que é uma referência, um livro de PLR, que não deixa de ser um cartão de visitas, né? Fala um pouco para a gente como que é essa atividade de marketing, de venda, essa parte comercial que você deve ter na tua empresa todo santo dia. Bom, esse ponto até estava aqui no meu script aqui, mas eu acabei pulando por causa do tempo, porque realmente merece muita atenção. No meu caso, eu diria para você que ele aconteceu, porque primeiro que eu não me imaginava escrevendo um livro, né? Foram 5 edições, então quando a gente escreve um livro, muitas portas se abrem, muitas portas. As pessoas querem palestras, elas querem conhecer um pouco mais a fundo, e a partir daí eu fui sendo muito chamada, até porque no ano que eu lancei o livro, a medida provisória se tornou lei, e praticamente não tinha livros sobre o tema. Eu gosto muito de escrever, né? Então eu comecei a escrever por conta, e quando eu vi já tinha muito material. Foi quando eu fui convidada pela editora Atlas, um colega de lá, e falou: olha, você está com um livro nas mãos. Eu falei: peraí, agora eu tenho que formatar ele, né? Então, assim, o livro abriu chances para palestras, e justamente na hora que eu fazia a minha apresentação, que os clientes, as pessoas me deixavam um cartão, depois entravam em contato com a consultoria, mas isso ainda é uma coisa que fluiu, mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o meio digital, não precisa nem falar, né? Ele emplacou. Então, tem que ter, sim, os seus canais, as suas mídias digitais. Eu ainda estou reformulando o site, até porque a carreira vai mudando, né? E, de repente, você se vê de uma outra forma. Então, o site reflete muito o profissional, o que ele oferece. E utilizar dos meios digitais de divulgação, né? O canal no YouTube é interessante. Eu confesso até que eu ainda preciso aprimorar esse lado, né, do digital. É que também outra coisa que começa a ocorrer muito quando você faz um trabalho legal é a indicação. As pessoas acabam, amigos, colegas, ficam sabendo de alguma coisa e acabam indicando o trabalho, ou mesmo uma empresa, porque as empresas, no caso do tema do meu livro, são temas divulgados em comunidades que tem na internet, né? Trocar ideias, tal. Então,
eu fui sendo indicada. Basicamente, acho que a maioria dos meus clientes foi uma indicação mesmo. E alguns que viram pelo site. Agora, tem muito para se explorar, né? Muito para se explorar nessas possibilidades digitais e não são indispensáveis, com certeza. Fantástico, Fernando. E é um pouco o que você falou, né, na tua apresentação, tem muito dessa história do networking, como você comentou agora, né? Importante. Network é tudo. Parece que é fundamental. Tudo. Professor, deixa eu passar para o professor Gilson, tem uma pergunta aqui para ele que bom, são duas perguntas que eu recebi aqui. A primeira é o seguinte, professor, o senhor listou aqui várias possibilidades de atuação do economista, pelo menos umas 10 possibilidades, mas faltou o setor público, o governo. É uma atividade de altíssimo risco ou não? Não, eu não esqueci. Na realidade, eu iniciei entre as atividades justamente a atuação no setor público. Quer dizer, quando eu dizia que era a área mais procurada, onde o economista atua em questões macroeconômicas, a questão da inflação, questão do mercado de trabalho em si, questão do balanço de pagamentos. E, evidentemente, nessa área tem toda a questão também de previsão de cenários econômicos, além de assessoria parlamentar também. Então, nós temos economistas participando da assessoria parlamentar aqui na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, e está sendo feito um trabalho também para a participação dos economistas no planejamento, principalmente, dos orçamentos municipais. É lógico que uma cidade pequena não vai contratar um economista, mas pode ser feito um consórcio de cidades onde terá, então, a participação do economista. E é uma forma que está se procurando levar adiante de maneira a ampliar o mercado de trabalho também pelo interior. Deixa eu já emendar aqui, Fernando, uma outra pergunta que tem para o professor, é o seguinte, assim, de todas essas possibilidades de carreira que o senhor mencionou, tem um ouvinte que quer saber o seguinte, o fato de você, no caso vocês dois fizeram, né, um pós-graduação, mestrado, isso é mandatório? Quer dizer, só com a graduação eu dou conta dessas possibilidades que o senhor falou da carreira de economista, ou é necessário que eu faça um mestrado, que eu faça um doutorado, uma pós-graduação? Eu pedi para o senhor começar a resposta, mas depois eu vou passar para a Fernanda também, que tem experiência com a pós-graduação e pode nos ajudar a entender como que é a relevância dessa titulação. Depois da graduação, ou você faz uma pós stricto sensu, então seria o mestrado e o doutorado, ou lato sensu, que seria somente aperfeiçoamento. Em qualquer profissão, hoje você não pode parar. Não pense que você tendo o cartucho na mão, que você é o doutor sabe tudo. Pelo contrário, quer dizer, se o economista não continuar buscando as oportunidades, o conhecimento, ele vai perder a posição dentro do mercado de trabalho, como acontece com o médico, se não se especializar, enfim, quer dizer, com todas as áreas, até nas áreas mais elementares, quer dizer, hoje um mestre Cook ele tem que se aperfeiçoar. A gente vê aí nos jornais como toda hora saem aberturas novas, e nesse tempo da pandemia, então você viu, quer dizer, as empresas de delivery, como é que elas se expandiram, quer dizer, foi uma criatividade enorme, e o setor de embalagem foi o grande beneficiário dentro desse processo, certo? Criação de novas embalagens e assim por diante, quer dizer, criando novos mecanismos. Se você estacionar no tempo, você morre. Então, não dá para não continuar sempre buscando novos campos. E uma das razões que eu gosto de continuar na docência é porque você acaba sempre aprendendo com os jovens. Cada vez, ou você é obrigado, certo? Mas você aprende e é obrigado também, para dar conta do que está acontecendo no mundo. Senão é melhor
pendurar a chuteira e pronto. Aí você não faz mais nada. Fernanda, conta um pouco da tua experiência. Para mim, me formei em economia e depois buscar a administração foi uma coisa que foi amadurecendo, sabe? Muita gente acaba o curso e já vai para um curso de pós-graduação, acho válido, mas eu queria trabalhar um pouco mais e sentir no meu trabalho o que eu realmente gostava, né? O que poderia complementar a minha formação de economia. Então, eu recomendo assim que as pessoas acabem o curso, fiquem atentas da matéria que gostou mais, que teve mais facilidade, mais atração. Busque também fazer cursos complementares. E também, claro, após é importante, e se for optar pela docência, um mestrado, né? É fundamental, indispensável, aliás. Agora, eu vejo assim, como que você se formou, você tinha uma ideia principal, que era o curso da graduação, e depois você vai meio que sendo chamado, tendo afinidade com algumas questões, que naturalmente vai vir a indicação de que forma você pode complementar com outro curso. Agora, além da questão de reciclar, aprender mais coisas novas, estar por dentro das tendências, porque tudo muda muito rápido, uma coisa muito agradável nos cursos de pós-graduação é você conviver com pessoas de especialidades diferentes. Então, com experiências profissionais diferentes. Então, nessa hora, você cresce a sua visão daquele segmento que você está estudando, né? E também abre oportunidades profissionais, porque você acaba fazendo mais network com as pessoas certas, né? Então, é muito gratificante, para mim foi muito, me acrescentou também como pessoa, né? De eu poder ter essa vivência, que até hoje dá saudades, né? Tem que continuar estudando aí e não parar, porque realmente, olha só, né? Como o mundo está mudando e está exigindo novas habilidades, novas capacidades. Mas, Fernanda, eu vou me valer aqui da minha função de mediador e vou tirar uma curiosidade aqui que você falou, que eu achei uma coisa muito legal. Você falou, olha, Roberto, em momentos de crise, as empresas naturalmente ficam muito mais focadas ali na gestão de custos, tem que ser muito mais eficiente, você não pode errar, não tem espaço para erro. Quando a economia está crescendo, tem muita receita, você não se preocupa muito com a eficiência, mas é na crise que a coisa aperta. Aí, a minha dúvida pessoal aqui é o seguinte, por um lado, eu entendo que as empresas vão buscar profissionais, né, que é o que você comentou na sua apresentação. Você vai precisar de gente que realmente conheça a técnica para te ajudar a resolver problemas. Mas, por outro lado, você tem um plano de faturamento, as empresas estão mais assustadas, os empresários mais conservadores, querendo cortar gastos. Como é que, a tua leitura, como é que funciona esse mercado de crise? Ele é bom para economista, na medida que valoriza uma profissão, né, uma especialização, ou ele é ruim porque afunda toda a economia, a demanda por consultoria cai? Como você tem sentido o mercado, de modo geral, nesses momentos mais difíceis? Como eu disse, né, assim, lá no começo, a consultoria inicialmente não era muito aceita, né, pelas empresas, até porque, sem ter a necessidade de citar nada, mas no começo teve muita consultoria que prometeu coisas e acabou não agindo. Hoje em dia, você tanto pode ser um economista independente, como eu, que tenho minha consultoria, como trabalhar em consultorias especializadas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que as empresas estão requisitando, né? O home office mudou a característica das empresas. Então, como engajar os funcionários, né? Como fazer que tenha aquela mesma, ou até mais, né, ânimo para isso? Então, só isso já demanda muitas mudanças internas, de controles, de custos, tudo isso precisa ser analisado. Então, eu vejo assim, hoje, o mercado de consultoria, ele está, tanto as grandes consultorias como as de menor porte, ele está sendo demandado. Eu, particularmente, trabalhei recentemente num projeto de uma empresa que estava em recuperação judicial, está em recuperação judicial, e claro que vem aquela ideia, não se pode gastar mais, mas sabe como aquela última alternativa para trazer uma nova visão para dentro da empresa, para que ela possa ser
melhorada, né? E aí é como você falou, quando as coisas estão bem, o dinheiro está sobrando, muitas vezes a empresa não vê onde está gastando. Olha a cara da pessoa aqui, Bilão. É como a vida pessoal da gente, né? Você não vai gastar muito se você está numa situação difícil. Mas só que às vezes não se vê os pequenos reduções de custo que pode ser feito e tudo mais, e formas de trabalho diferentes. Eu sinto, Padovani, que vai vir muito mais novidade, sabe? Vai vir muito mais mudanças de paradigmas, coisas que vão fazer com que as empresas tenham que se renovar. Então, quando ela opta por um consultor especializado, seja qual for o segmento, ela está pegando um atalho, né? Porque ela já está trazendo alguém que trabalhou em outras empresas, já viu como melhorar, o que não fazer, então já se pega o caminho mais curto para sair daquele problema. É claro que isso demanda algum investimento, né? Então tem que se ver também se a empresa o porte da empresa, o trabalho que vai ser desenvolvido, mas ela vai ter um ganho com isso. Do contrário, né, seria não ter atitude. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer quando a gente está com um problema é não ter a atitude para mudar aquilo. Então, eu acho que nesse momento o consultor está sendo muito valorizado, muito mesmo. Legal, deixa eu voltar para o meu eterno professor Gilson. Professor, é o seguinte, o senhor mencionou, quando o senhor comentou numa das possibilidades, o senhor falou de comércio exterior, né, e que o senhor tem viajado e encontrado aí muitos alunos seus trabalhando nesse ramo. Deixa eu fazer uma ponte, que é o seguinte, o senhor acha que a gente está vivendo um mundo muito mais integrado, né, fluxos de comércio, capital, as coisas estão muito mais integradas hoje, e o senhor acha que uma experiência internacional é fundamental para qualquer uma dessas possibilidades que o senhor levantou aqui para a gente de carreira, ou não? Quer dizer, a gente está no Brasil, o Brasil é um país com muitas possibilidades, um país grande, fechado. Como o senhor vê essa necessidade de uma experiência internacional? Quer dizer, estudando fora, trabalhando fora, é possível, não é? A gente valoriza ou não? Às vezes eu, como brasileiro, tenho a impressão que a gente ainda é muito fechado, né? Como que o senhor vê isso? Eu acho que uma experiência, seja fora do seu local de vivência, ou seja, aqui dentro do país, você pegando uma parte no norte, no nordeste, ou fora do país, ela é muito importante. Ela vai acrescentando no seu conhecimento. Então, os modos de vida são diferentes. E eu percebi isso porque, como eu trabalhei numa organização bancária por muito tempo e assessorava justamente na parte de implantação das dependências no exterior, tanto em Nova York como em Tóquio, em Londres, as aberturas são totalmente diferentes e você vai incorporando. Agora, não são todos que têm essa possibilidade. Mas, às vezes, o economista ele não quer sair do seu ninho. Então, se ele se aventura para outras partes aqui do território nacional, ele acaba também fazendo sucesso. E são vários os casos que eu conheço de ex-alunos que galgaram postos saindo aqui do Estado. Quer dizer, então, é muito importante. Agora, eu gostaria também de acrescentar também um ponto onde me passou batido, quer dizer, a atuação dos economistas, e isso complementa o que a Fernanda acabou de falar, que é assessorando nos processos de fusão e de incorporação de empresa, que é coisa muito... Hoje está no dia a dia, certo? E também na parte de perícia judicial, certo? Que é outro campo também de atuação do economista, certo? Então, ajuda, certo? E contribui. Quando o indivíduo tem chance, ele não deve descartar essa oportunidade, certo? Quando eu fui fazer meu mestrado fora, eu larguei tudo, falei, não, ou eu vou agora, ou eu não vou nunca mais.
E aquilo lá é que me abriu depois as porteiras também. Fernanda, você ia complementar? Não, eu ia falar assim que às vezes tem segmentos da economia que vale a pena investigar, né? Por exemplo, eu quando conheci o Pedro Afonso, né? Enfim, e os outros demais economistas, e eu fiquei vendo que ele trabalhava com perícia econômica. Então, aquilo parecia uma coisa tão, nossa, o que será que é isso? Como é que isso se aplica? E assim, é fundamental hoje o perito. Eu fiz um curso no Sindecom, pude ter essa visibilidade, um curso com o Pedro Afonso, e que nossa, é muito importante, porque os processos judiciais dependem dos cálculos e dos pareceres e dos estudos econômicos. Então, a gente vê que é mais uma profissão que a sociedade demanda. Imagina com essa pandemia quantos processos nos estão rodando por aí, virão outros, de repactuações econômicas, de fusões, aquisições, de falências, ou enfim, do que é que seja. Aí o economista entra assim, ajudando muito mesmo, em vários aspectos. A perícia pode ser sobre vários aspectos, né? Eu queria também aproveitar a ocasião para parabenizar o professor Gilson, porque ele é realmente muito dedicado à profissão, é um exemplo para nós. Ele realizou algo que eu ainda não consegui realizar, né? Que é a docência, uma coisa que está me atraindo, né? Tenho intenção de entrar também, mas é um incansável defensor aí da nossa profissão, assim como os demais, em especial também o Pedro Afonso, que é super dedicado às entidades, né, que representam o economista, e isso tudo só fortalece a nossa profissão, né? Muito obrigado na parte que me toca. Olha, deixa eu fazer coro aqui a Fernanda. Eu examinei o currículo do professor Gilson. A única mácula que ele tem ali, né? O único ponto negativo é que eu fui aluno dele. O resto tudo, o resto Não, tudo é muito, impecável. muito bom. Mas muita olha, dedicação. O Pedro Afonso já está mexendo. Desculpa, Vicente. Posso fazer uma pergunta? Deve. Tá bom. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar esses dois palestrantes de hoje. Dois excelentes profissionais, a Fernanda e o Gilson. Olha, meus parabéns, meus caros amigos. Muito boas. Eu queria levantar dois probleminhas pequenos, duas perguntinhas de algibeira. Primeiro para a Fernanda. Fernanda, como é que a gente pode fazer para obter a confiança do nosso contratador? E segundo, como é que a gente pode obter o acolhimento necessário? Que são duas coisas que você mencionou na sua palestra. E é fundamental. E para o professor Gilson, eu queria perguntar uma coisa. Eu assisti, há alguns dias atrás, uma live dele com os coordenadores de cursos de economia. Professor Gilson, o que é que nós poderíamos melhorar nos conteúdos programáticos dos cursos de economia para atrair mais jovens para a nossa profissão? A confiança, eu sempre penso o seguinte, é a transparência. É você mostrar para a empresa o que você está levando como solução. Então, ter muito cuidado na hora de preparar uma proposta para a empresa. A gente sempre tem que entender aonde está a dor. Onde que está a dor dessa empresa? E focar o seu conhecimento, o seu trabalho para solucionar aquilo. Então, quando eu fecho um trabalho com uma empresa, no meu contrato, eu deixo muito especificado o que é que eu vou fazer, eu dou muita transparência. E também posicionamentos. Olha, agora nós estamos nesse ponto, às vezes as coisas não andam como a gente calculou exatamente, mas compartilhar com o contratador as dificuldades, os problemas que estão tendo, discutir questões do projeto, entende? É uma parceria, na verdade, porque quando a gente entra numa empresa, eu não conheço profundamente a cultura, as coisas, eu estou entrando agora, então tudo que eu vou fazendo na empresa, é muito legal interagir com os pares que estão lá dentro, entender a sua dor, entender a sua demanda,
discutir a solução, porque não existe uma única solução, né? Mas discutir com o empregador, discutir, olha, sugiro isso aqui, sugiro essa saída ou aquela, mas chegar juntos, né? Numa melhor solução. E a acolhida também é resultado disso, é resultado de... em alguns momentos, assim, por exemplo, estou me lembrando agora, que eu senti assim, que entrar numa empresa às vezes causava um pouco de insegurança para alguns profissionais, né, achando que ia perder o lugar, tal. Então, não é por aí. Ao contrário, é chamar esse profissional para junto do seu projeto e fazer com que ele faça parte dele. Então, aí você ganha as pessoas, eles entendem que o trabalho do consultor é um trabalho que geralmente tem um tempo maturado, né? Então, foi sempre assim. Graças a Deus, deu certo. Muito bem. Então, chegou a minha vez de responder aí ao colega Vicente. Eu acho que um dos aspectos é que, e você deve se lembrar muito bem, nós, como economistas, tivemos uma formação eclética. Então, nós tivemos várias disciplinas da área jurídica, da área de direito, tivemos várias disciplinas associadas também à parte contábil e, principalmente, tivemos várias disciplinas associadas à área financeira. O que eu procuro sempre incutir nos alunos é que o economista em potencial ele tem que pensar para frente e não para o passado. E há uma tendência, infelizmente, nas estruturas curriculares, de privilegiar o passado e não o presente e a projeção para o futuro. E isso daí faz com que o profissional de economia acabe perdendo espaço no mercado de trabalho. Um caso recente de um colega que tem uma empresa de risco, ele procurava um economista para atuar na empresa dele. Evidentemente, dentro do cálculo de risco, há necessidade de um bom embasamento matemático, um bom conhecimento de cálculo. Não encontrou um profissional na área. Por incrível que pareça, o espaço foi ocupado por um elemento que estava sendo formado em física. Você veja. Então, a gente também tem que adaptar essas estruturas curriculares às necessidades regionais, para o economista poder pensar para frente. Quer dizer, existe espaço na estrutura curricular das disciplinas eletivas, mas o pessoal não aproveita na medida em que seria desejável para abordar os aspectos regionais. Quer dizer, fico novamente naquela poesia, eu diria assim, certo? Pessoal, olha, eu, por mim, fico até as 9 da noite aqui, mas o Pedro Afonso já está me xingando aqui. Então, eu vou... Ele é educado, ele não faz isso. Fui pego na mentira. Eu vou pedir... Bom, primeiro, compartilhar com todos aí a honra que foi mediar o debate entre dois craques. E eu queria pedir também a gentileza de Fernanda e Gilson fazerem considerações finais muito rápidas para a gente encerrar a nossa conversa aqui hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que foi oferecida, parabenizar vários economistas que, inclusive, trabalharam comigo ou que foram meus alunos e que aqui estão presentes, contemporâneos, inclusive, e até profissionais de outras áreas que também eu identifiquei aqui estando como presentes. Parabenizo o Padovani pela condução dos trabalhos e, novamente, também ao Pedro Afonso, que foi o grande idealizador de todas essas lives durante esse mês do Economista e que está num esforço hercúleo aí em prol do sucesso do Congresso Brasileiro de Economia no próximo mês de setembro. Eu endosso todas as palavras do professor Gilson, né? Acho que foi fluiu, né? De maneira muito transparente, tranquila, natural. A sua mediação foi ótima, né? Eu senti que integrou mais ainda.
Agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo a Foi gente. meu aluno, né, Fernando? Então ele sabe. E assim, dizer que é um privilégio para mim, um privilégio estar aqui com vocês, fazer parte desse grupo, é um privilégio a experiência de ser conselheira do Corecon, de estar com os colegas do sindicato também, que o Pedro Afonso é o presidente, está sempre nos apoiando, e é um privilégio, eu quero só agradecer. Muito obrigada. Bom, quem tem que agradecer somos nós. Fernando, ótima apresentação. Professor Gilson, mais uma vez, obrigado. Eu queria agradecer também a todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Acho que foi um prazer tê-los conosco aqui. Então é isso, obrigado. Até mais.